Então, nós vamos começar respondendo algumas perguntinhas. Nós temos aqui, acho que algumas perguntinhas. E a primeira pergunta é assim, é da Gusta. E ela pergunta, o que acontece se eu piscar os olhos durante a cirurgia refrativa? Pessoal, quando a gente vai fazer a cirurgia refrativa, então nós obrigatoriamente precisamos realmente manter o olhinho congelado. A gente precisa que o olho realmente esteja parado para que a gente consiga realizar então o procedimento com segurança. E a gente, então, e aí, Carmen, como é que vai? Tudo bem com vocês? Então lembra que a gente tem todo aquele cuidado, tem aquela sequência, a gente limpa os olhos do paciente, inclusive depois a gente então coloca aquele aparelhinho que se chama blefarostato para manter as pálpebras abertas, tá bom? E quando a gente vai realizar o procedimento, então tem como a gente manter o olho numa posição adequada e segura para a gente realizar o procedimento. Então assim, inclusive o laser ele tem um recurso chamado de eye tracking, tá bom? Que tem a capacidade de acompanhar movimentos do olho para que a gente consiga então aplicar o laser na região pré-programada. E aí, Denis, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Para que o tratamento no final gere o resultado tão aguardado, que seria corrigir o grau do paciente e com isso ele ficar o mais independente possível dos ossos da lente de contato e consequentemente melhorar a qualidade de vida. Então assim, de uma maneira geral, existe uma segurança muito grande no intraoperatório para evitar que o indivíduo pisque, porque a gente tem como usar alguns instrumentos específicos para manter o olhinho parado no lugar. Isso realmente é importante. Para que então a região adequada e específica da córnea receba o laser, a gente então corrige o grau e com isso a gente resolve o problema do pacientinho, tá bom? Então não fiquem preocupados com essa questão, será que eu vou conseguir abrir o olho? Claro que você precisa ajudar. Eu sei que é difícil, viu pessoal? Assim, eu vou me submeter à cirurgia ocular. Lembra que os olhos é o principal órgão dos sentidos do corpo e ele é muito sensível. E tem algumas pessoas que mesmo antes que a gente toque no olho, o indivíduo já tem uma tendência natural de autoproteção e querer fechar os olhinhos, tá bom? Mas tem com bastante calma, com jeito, a gente vai conversando com o paciente, inclusive no intraoperatório dá para a gente conversar com bastante segurança também com o pacientinho, né, no intraoperatório, e aí ele vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Então a gente vai utilizando os aparelhos, os recursos necessários para realizar o procedimento com segurança. A gente consegue manter o olhinho aberto e consegue manter o olhinho parado para que a gente aplique. Gabs, boa noite. Gabs Carvalho, tudo bem com você? Para que a gente então consiga aplicar o laser onde a gente quer, tudo bem? Então não se preocupe com essa questão de movimentar o olho, porque a gente consegue controlar e o próprio laser ele consegue acompanhar esses movimentos. E se a gente vai fechar o olho, a gente consegue manter o olhinho parado no intraoperatório, tá bom? Tem uma pessoa que a Gu também, a Gu Gusta, disse o seguinte: tem um ceratocone, posso me submeter à cirurgia refrativa? Não pode submeter à cirurgia refrativa, tá bom? Então lembra que a cirurgia refrativa é um procedimento bastante seguro, eficaz, rápido, apesar de complexo. E ele é utilizado para resolver problemas de miopia, hipermetropia e astigmatismo e até mesmo a presbiopia. Só que a gente tem que sempre obedecer limites de segurança. E a gente aplica laser na córnea para corrigir grau em córneas consideradas normais, em termos de curvatura e espessura de córnea. E aí tem que levar em consideração também o tamanho da pupila, exame de mapeamento de retina, de uma maneira geral, a saúde do olho, tá bom? Pacientes com ceratocone, pessoal, nós inclusive discutimos bastante, eu acredito que foi em junho, nós tivemos o junho violeta, conscientização e prevenção contra o ceratocone. E a gente trouxe também muitos convidados e foram muitas informações importantes compartilhadas. E o ceratocone, então, é a doença de origem genética, provavelmente também inflamatória, que causa uma alteração biomecânica na córnea. Então, a córnea fica pontuda, barriguda, afinada, isso gera astigmatismo regular, baixa de visão, tá bom? A gente não aplica laser nesses casos, porque a estrutura da córnea tinha capacidade de suportar o laser a ponto da gente corrigir o grau, tá bom? Então, pacientes com ceratocone, a gente não aplica laser para correção do grau. Existem alguns relatos na literatura de associação de aplicação de laser, por exemplo, crosslink, que é um tratamento já bastante seguro na realização de tratamento também de ceratocone, tá bom? E existe muita discussão se vale a pena a gente lançar mão desse recurso, associar então
faz o cross-link, em teoria que seria um tratamento para o ceratocone, e ao mesmo tempo a gente vai aplicar laser para corrigir grau. Existem alguns relatos de literatura que dizem que vale a pena, o resultado é relativamente bom, e outros que não. Então, assim, como ainda não existe uma informação mais consistente da literatura e da comunidade científica, e como assim a metodologia de alguns trabalhos científicos não são tão boas, eu particularmente prefiro uma posição um pouquinho mais conservadora. Eu prefiro não aplicar laser em córneas portadoras de ceratocone, tudo bem? Olha só, uma outra pergunta da Gisele Miller. A Gisele está perguntando o seguinte: como saber se uma criança precisa usar óculos de grau? Nós também tivemos a oportunidade no início desse ano de convidar uma colega super especialista em oftalmopediatria. A gente discutiu bastante coisas relacionadas à saúde ocular nos primeiros anos de vida, tá bom? E lembra que a gente tem falado também nas nossas lives ao longo do ano o seguinte: quando é que eu devo passar na primeira consulta na vida? Inclusive, eu discuti isso com um casal de pacientes que passaram em consulta comigo hoje. E eu disse para eles, olha, de cara, quando vocês decidirem se casar, são noivos, daqui a pouquinho vão se casar, não esqueça, tá bom? Lá na maternidade, antes de receber alta, é a primeira consulta oftalmológica, porque ela é míope, ele também é míope, então existe uma chance grande da criança ter miopia. Não é condição sine qua non para ser portador de miopia se os pais forem míopes, mas existe uma grande chance de ser míope. E aí o que a gente faz? Lembra que eu tenho falado para vocês ao longo do tempo? Prevenção. Prevenção é uma palavra também que faz parte da nossa rotina, vocês vão ver com bastante frequência dos nossos canais, da importância da gente passar em consulta preventivamente. Então, olha só, nasceu, antes de receber a alta da maternidade, passa em consulta para fazer aquele teste do reflexo vermelho, do olhinho vermelho. Então, a gente vai ter que pegar umas gotinhas de colírio para dilatar a pupila, emitir luz dentro do olho para a gente examinar o olho, tá bom? Então, é normal, quando você emite a luz, você perceber aquele reflexo vermelho, porque a retina, a parte de trás do olho, ela é ricamente vascularizada. Pessoal, o que tem dentro do vaso? Sangue. Que cor é sangue? Vermelho. Então, quando você tem um reflexo da luz, significa dizer que a luz está passando e voltando, tá bom? Se não tiver nada de alterado, segunda consulta, 6 meses de vida. Terceira consulta com 1 ano, e aí, pelo menos, uma vez por ano passar em consulta oftalmológica. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, não é isso? Então tá, isso é o cenário mais ou menos ideal. Todo mundo passar em consulta oftalmológica, tá bom? Pensando em prevenção. Mas existem outras condições que de repente possam se destacar um pouco mais, já que você fugiu essa regra da prevenção, e de repente a criança pode dizer, meu olho está coçando, meu olho está ardendo, eu estou com dor de cabeça, ele fica então enrugando a musculatura frontal, fica fechando o olhinho, e às vezes ele manifesta-se então o sinal que está com dificuldade para enxergar. Ele também pode se aproximar dos objetos. É muito comum, por exemplo, ele tentar se aproximar da tela da TV, porque a TV está distante, ele tem um problema de grau, não consegue enxergar. Esses são os sinais indicativos, mesmo que indiretos, de que provavelmente a criança é portadora de alguma doença ocular, provavelmente grau. E o que é que você tem que fazer? Passar em consulta oftalmológica. Leva o seu filho ou a sua filha no médico pediatra. A Sueli está perguntando, doutor, astigmatismo e miopias são zerados na mesma cirurgia refrativa? Sim, viu, Sueli? De uma maneira geral, sim. Lembrando que eu sempre tenho falado para vocês da importância da gente realizar medicina e oftalmologia sempre com critérios de segurança. Então, assim, vai depender muito da quantidade de miopia, da quantidade de astigmatismo, da curvatura da córnea. E o Mário Bruna Barbosa, ok. E aí, Mário Campagnoli, tudo bem com você? Curvatura de córnea, espessura de córnea, quantidade de grau, tá bom? Então, se essas relações forem proporcionais, por exemplo, a quantidade de grau de miopia que eu tenho, tudo bem, Mário? Se a quantidade de miopia e de astigmatismo que eu tenho forem compatíveis com a curvatura e espessura da minha córnea, sim, nós vamos buscar um grau mais possível do zero. E essa é a ideia, né? Isso, a gente deixar o mínimo de grau possível, o mais próximo possível do zero, para que a gente então gere nesse paciente independência de ósseo ou de lente de contato e melhore qualidade de vida. Então, deu para entender, Gisele, a importância de passar em consulta oftalmológica de rotina, mesmo uma criança que no primeiro momento não tenha sintomas, para a gente trabalhar preventivamente, identificar algum possível problema. E aí começa o tratamento se for o caso, tudo bem? Só um pouquinho, a Júlia está querendo interferir, ela gostou, tá? Mas hoje não pode, só um tiquinho, olha lá, filha.
O Mancini de vez em quando sempre traz à tona muitas questões interessantes. Érica Carvalho, e aí Érica, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? E aí o Mancini está dizendo o seguinte, óculos com filtro azul. Deixa eu ver, Bruna Barbosa. Ei, Bru, boa noite, super recomendo a cirurgia com o doutor. Ô, Bru, muito obrigado, viu? Obrigado pela força, obrigado pela sua presença. O Mancini está perguntando, óculos com filtro azul, vale a pena? Olha só, pessoal, essa é uma discussão bem interessante, né? E aí, Érica, como é que vai? Tudo bem com você? Isso é uma discussão muito interessante, se vale a pena fazer um investimento ou não. Então, lembra o seguinte, que a luz, ela é uma onda eletromagnética. Ela é gerada por fontes naturais, sol, lua, estrela, por exemplo. E as fontes artificiais, uma lâmpada, uma tela de computador, um LED, um tablet, uma tela do celular, tá bom? E existe, pessoal, diferentes comprimentos de onda. E um deles é o comprimento de onda azul, tá bom? A principal fonte de comprimento de onda azul, pessoal, é o Sol. E aí, Wellington, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Bom, doutor, eu pensei que não fossem as telas do computador, do celular, do tablet, do LED. Não, pessoal, a principal fonte é o Sol, tá? Então, assim, e aí, doutor, só recomendo usar filtro luz azul? Olha só, se o indivíduo ele não tem nenhum problema ocular, ele simplesmente enxerga bem, a gente chama isso de emetropia. Na minha opinião, não tem indicação de usar filtro azul, tá bom? Agora, se o paciente ele já é portador de algum tipo de grau, miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia, e dependendo da sintomatologia do paciente, a gente vai tentar entender e vamos sugerir. É muito curioso e a resposta também é pessoal. Tem alguns pacientes que começam a usar e dizem, doutor, estou me sentindo super bem e tal, sensação de conforto, bem-estar, diminuiu o meu cansaço, coisa do tipo. Boa noite, Daniel, o Wellington Gomes, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença, tá? Já tem outras pessoas, pessoal, que não tem essa mesma resposta, tá bom? E assim, ainda não existe muita base científica para dizer que você realmente precisa usar um filtro contra o comprimento de onda de luz azul, tá? Então, assim, é uma interrogação. Em geral, se o paciente não é portador de nenhuma doença ocular, nenhum tipo de grau, eu não recomendo. E se ele recomendar, e se ele tem algum tipo de grau, dependendo da idade do paciente, da atividade profissional, a maioria das pessoas acaba usando bastante da Paz Salles. E aí, da Paz, boa noite, obrigado pela sua presença, tá? Se o paciente é portador de algum tipo de grau, e se ele, claro, como é muito comum as pessoas ficarem muito tempo no computador, no celular, no tablet, a gente pode até sugerir. Então, ele vai fazer o óculos dele com luz azul. Ele pode se sentir bem ou não. Então, assim, de uma maneira geral, não é a condição para que você insista com o uso da luz azul, tá bom? Porque a resposta é muito individual e não tem tanto benefício assim como algumas pessoas falam, tá bom? Muito bem, vamos seguir um pouquinho para frente. Joia, perfeito. Olha só. Essa aqui, ó, pessoal, essa aqui é engraçada. A gente respondeu essa aqui antes também, tá? A Juliana Melim está perguntando o seguinte, doutor, por que nós choramos quando cortamos cebola? É muito legal. Vocês até poderiam dizer, olha, doutor Charles, esse mês de julho é o mês de julho turquesa, prevenção e conscientização contra olho seco. Que tal, então, as pessoas começaram a descascar mais cebola? E aí, Bruna, tudo bem? Começar a descascar mais cebola, porque isso vai acabar induzindo lacrimejamento. Na verdade, o que é que acontece, pessoal? É bem interessante. Tá? À medida que você vai descascando cebola, algumas substâncias químicas vão sendo liberadas no ambiente ocular. E eles vão acabar... E aí, tudo bom, Brunão? E aí acaba produzindo algumas enzimas. E essas enzimas, elas entram em contato com a superfície ocular e elas vão causar algumas reações, principalmente nas glândulas lacrimais principais, que estão aqui localizadas na parte superior e de fora do olho. Qual o resultado, então, disso? É um lacrimejamento reflexo. Então, assim, de uma maneira geral, o que acontece é descascando cebola, liberação de substâncias químicas, dentre elas a estimulação de algumas enzimas, que vão, por sua vez, entrar em contato com a glândula lacrimal, principalmente a principal. Lembra que a gente tem várias glândulas no olho, tá bom? Mas as mais importantes são as glândulas lacrimais principais, que ficam aqui, ó, na parte de cima e de fora da pálpebra superior. E aí vem um lacrimejamento reflexo. É isso que acontece. Ácidos sulfurados acabam sendo produzidos, eles irritam a superfície ocular, então tem enzimas que entram em contato com a glândula lacrimal,
e aí tem um lacrimejamento reflexo. É basicamente isso que acontece, tá bom? Olha só, a Yasmin está perguntando, o que acontece se não operar a catarata? A gente já conversou também sobre catarata, acho que foi no mês de maio, né? Nós trouxemos uma super especialista, a doutora Raquel Gomes. Raquelzinha, beijão para você, viu? Ó, já está pré-convidada e convocada e já agendada para o próximo ano. Então, a gente estava falando das principais causas de baixa de acuidade visual, não é isso? Nós falamos sobre glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética, problema de grau, e aí a gente falou sobre catarata. E aqui, infelizmente, aqui eu não estou com meu olhinho, tá? Estou aqui na sala de reunião, no flat onde nós estamos hospedados. Então, o olho tem duas principais lentes. Tem a lente da frente, que é a córnea, e tem a lente de dentro, que é o cristalino. O cristalino recebe esse nome porque ele é transparente. E a função do cristalino é fazer com que os raios cheguem no fundo do olho e a gente enxergue. Com o envelhecimento natural, as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho, pessoal, vai ficando branco e o cristalino vai perdendo, igual o meu, a Júlia está falando, igual o meu. E aí, o cristalino vai perdendo água, eletrólitos, proteínas e, consequentemente, ele vai perdendo a sua transparência natural. Consequentemente, a luz não consegue atravessar um cristalino opaco. A luz não chega no seu destino final, que seria a retina, e através do nervo do óptico, ele ia lá para o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Então, o indivíduo fica sem enxergar. Então, nesse contexto, o que é que acontece? O indivíduo fica com dificuldade para enxergar. O que é que acontece se não operar? Se a catarata costuma ser um processo relativamente lento e é muito comum por volta dos 60 anos de idade, tá bom? E existem as exceções, existem pessoas que têm problemas de saúde, podem tomar algumas medicações, principalmente corticoide, elas podem se expor, a Júlia veio me mostrar isso, não é bem isso aqui não. A Júlia se expor a ambiente muito solar, você pode desenvolver uma catarata precoce, você pode sofrer um trauma. Pessoas diabéticas também podem ter alteração do metabolismo e favorecer um aparecimento mais precoce de catarata, tá bom? Existe também a catarata congênita, que geralmente a criança pode nascer com catarata e está mais associada a doenças infecciosas e erros do metabolismo. Mas, em geral, a principal causa de cegueira reversível no mundo, pessoal, Ronaldo, eu tive depois de um descolamento de retina, também. É muito comum quando você tem outros problemas no olho, como por exemplo descolamento de retina, o ato cirúrgico da retina pode desencadear algumas alterações que vão mudar então essa estrutura química da catarata, do cristalino, e você via ser portador de catarata. E depois fazer a cirurgia de catarata também, tá bom? Mas assim, pessoal, a causa mais comum de cegueira reversível no mundo é catarata, tá bom? É a perda de transparência do cristalino, dificuldade de passagem da luz. E se você não opera, o que acontece? A sua visão vai ficando comprometida cada vez mais. Visão comprometida, qualidade de vida comprometida. E você então não vai conseguir desempenhar suas atividades de rotina no dia a dia. E se por acaso você não operar, você pode ter algumas complicações secundárias, principalmente glaucoma. Pode ter glaucoma se você tiver uma catarata que está muito grande e você então pode ter outros desdobramentos. Então, em resumo, aquilo que a gente tinha falado com relação à criança, né? Doutor, o que é que eu tenho que fazer então? Passar em consulta oftalmológica com o seu médico uma vez por ano. E aí, Priscila, da DAPS, tudo bom, Pri? Obrigado pela sua presença conosco. Então, a gente precisa passar em consulta oftalmológica de rotina. Doutor Charles, quantas vezes por ano? Pessoal, uma vez por ano. Reserve um horário na sua agenda e passe em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano para fazer seu exame de rotina. E se você perceber que sua visão está ficando assim meio esfumaçada, você já está trocando com frequência os seus óculos, está com dificuldade para enxergar, esses são sinais indicativos que provavelmente você deve ser portador de catarata. E tem outro detalhe, né? Ai, doutor, no passado se falava que a catarata tem que estar muito madura para operar. Pessoal, hoje em dia não é assim, tá? Por que no passado se falava dessa forma? A tecnologia disponível no passado, a gente está falando de 20 anos atrás aproximadamente, né? Era muito limitada com relação aos dias atuais. Era necessário naquela ocasião fazer incisões bem grandes no olho para implantar também lentes grandes dentro do olho que não eram dobráveis. Então, hoje em dia é bem diferente. A gente consegue então fazer incisões bem pequenas de aproximadamente 2 milímetros. E aí a gente consegue então entrar dentro do olho
remove a catarata e a gente implanta uma lente dobrável. E hoje em dia também a catarata precisa ficar muito madura. Se você já é portador de catarata, o critério, assim, na minha opinião, é sempre dificuldade para enxergar que comprometa a sua vida. E tem outro detalhe, a catarata ela costuma ser bilateral. Ela pode ser unilateral também, mas o comum é ser bilateral e assimétrica. E às vezes o paciente está com a visão um pouquinho mais comprometida do que a outra. Mas no geral, a gente costuma operar sempre os dois olhos, né? Pode começar primeiro com o olho pior, uma semana e média depois a gente opera o segundo olho. Então, por isso a gente hoje não precisa ficar esperando a catarata estar muito avançada para fazer cirurgia. Porque os recursos que a gente tem hoje de tecnologia, de laser, inclusive de medicações que a gente vai usar no pós-operatório, nos garante um resultado um pouco mais seguro. Segurança também é a palavra prevenção e segurança, são palavras fundamentais no exercício da medicina e da oftalmologia, tá bom? E olha só, a Yasmin Maia também fez a seguinte pergunta. Tem que fazer jejum antes da cirurgia de catarata? Quais são as orientações pré-operatórias? Então, é muito comum o paciente de catarata ter aproximadamente 60 anos de idade, tá bom? E ele então nos procura dizendo o seguinte, olha doutor, estou com dificuldade para enxergar. E essa dificuldade para enxergar pode ser muitas coisas, uma delas é a catarata. Então, a gente realizou o exame oftalmológico, a gente constata de fato que a catarata é presente e ela é o principal fator responsável por aquela dificuldade de enxergar. Então, o que é que a gente pede? Exames. Ei, Ronaldo, eu tive depois, tá, joia. E a gente pede exames de rotina. A gente pede dois tipos de exames. Os exames oftalmológicos propriamente dito e a gente pede avaliação pré-anestésica com risco cirúrgico. A gente pede, por exemplo, exames de sangue, hemograma, coagulograma, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio. A gente pede um eletrocardiograma. E, paralelamente, a gente pede os exames oftalmológicos. Aí a gente pede para que o paciente, então, vá até o seu convênio, realize os exames de rotina. Se for possível, passe com um colega, a cardiologista, ou quem sabe até mesmo anestesista. Depois que ele está com essa avaliação pré-anestésica em mãos, o paciente então volta conosco, realiza os exames oftalmológicos e no mesmo dia passa em consulta com a gente. E lá nessa consulta, então, a gente vai explicar novamente o que é a catarata e como a gente vai tratar o problema, tá bom? Em geral, a gente pede sim jejum de 8 horas, tá bom? Por quê? Porque a catarata, apesar também de ser um procedimento seguro, eficaz, rápido, mas é complexo, ela é feita sob anestesia tópica e sob sedação. Então, o paciente vai dormir. Em geral, a cirurgia é muito segura e rápida, tá bom, pessoal? Bem feito, sem pressa, aproximadamente 20 minutinhos, tá bom? E a gente faz um olho por vez. Na semana seguinte, a gente opera o outro olho. Então, assim, as orientações gerais de uma forma geral, as pessoas não precisam suspender suas medicações, porque a catarata ela é uma cirurgia que praticamente não sangra, tá bom? Então, se você tem suas medicações de rotina, por exemplo, remédio de diabetes, ele vai estar controlado, pode continuar mantendo sua medicação. Se você tem pressão alta, pode continuar também mantendo sua medicação. O que a gente pede, então, que o paciente faça os exames gerais pré-operatórios, passe em consulta com um colega cardiologista ou anestesista. Se ele for portador de alguma doença, de uma maneira geral, ele vai continuar usando as suas medicações do dia a dia. E aí ele tem que observar o jejum de aproximadamente 8 horas, tá bom? Realizando, então, a cirurgia de catarata. Em seguida, a gente coloca... Aí tudo bem, a Júlia guardou. A gente coloca, depois que termina a cirurgia, um protetor de acrílico transparente e libera o paciente ir para casa, não é isso? Vai fazer um repouso relativo, tá bom? Vai tomar as medicações que ele já estava usando, vai pegar as gotinhas de colírio, volta à alimentação normal no dia a dia. O que a gente mais pede é que o paciente tenha um cuidado com relação à higiene, tá? Porque o evento que a gente não gosta que aconteça no pós-operatório de cirurgia de catarata é a infecção. O Elton está perguntando o seguinte, doutor, se sobrar um tempinho e puder, responde, qual o tempo de recuperação e afastamento do trabalho para a cirurgia refrativa com a tecnologia PRK? Boa, viu, Elton? Tem mais um tempinho sim. Você acredita, pessoal, já se foram 30 minutos. Acho uma das lives mais rápidas, são essas lives livres que acontecem. Eu não paro de falar, né? Eu vou falando. É porque eu gosto desse negócio, né? A gente se identifica demais com vocês. E aí, o tempo passa muito rápido. Então, olha só, Wellington, lembra que existem diferentes tipos de técnicas cirúrgicas refrativas, tá? Quando a gente fala em cirurgia refrativa, nesse momento eu estou me referindo basicamente à aplicação de laser na córnea.
Então, a gente tem dois grandes grupos. A gente tem o grupo da cirurgia que levanta uma tampinha, aplica o laser e devolve a tampinha. E a gente tem um grupo de cirurgia que a gente não faz tampinha. Ou você aplica o laser direto na córnea, a gente chama de Zero Touch Transperricar, ou você remove mecanicamente a primeira camada da córnea e em seguida a gente aplica o laser, que essa é exatamente a sua pergunta, tá? Então, olha só, pessoal. Qual é a região do corpo mais sensível? É a córnea. Pra vocês terem uma ideia, a córnea é mais ou menos 700 vezes mais sensível do que a pele, 100 vezes mais sensível do que a polpa do dente. E por que a córnea ela é tão sensível? Porque ela é ricamente inervada. Ei, Marisa, boa noite. Como é que vai? Tudo bem com você? Obrigado pela sua presença, tá bom? E aí, então, o que faz, então? E aí, Silvio, tudo bem com você? Então, o que faz, doutor, no dia a dia? Às vezes ele não responde, Júlia, não tem problema. O que faz, então, com que no dia a dia a gente não sinta tanto desconforto na córnea? A própria integridade da córnea faz com que ela consiga, então, manter seu metabolismo basal e ela funcione naturalmente sem que a gente tenha desconforto. Mas, por exemplo, por que a gente, quando sai no ambiente, por exemplo, iluminado, a gente tem a tendência a fechar o olho? Por causa da quantidade de neurônios, células nervosas que existem na córnea. E na cirurgia refrativa com a técnica PRK, obrigatoriamente a gente causa um trauma na córnea. Então a gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea, tá bom? Remove. E em seguida a gente aplica laser. Para facilitar a cicatrização no pós-operatório, o que a gente faz? Coloca uma lente de contato curativo sem grau. É uma lente de contato normal, que não tem grau, para diminuir a fricção ao piscar da pálpebra roçando sobre a córnea. E no pós-operatório do PRK, gente, então é muito comum o paciente sentir algumas coisas, principalmente dor, lacrimejamento, sensibilidade à luz e vista embaçada. Apesar dele ter aplicado o laser para corrigir grau, a córnea continua desepitelizada. E aí a vista fica embaçada. E por que aquela primeira camada ela foi removida? A córnea precisa de um tempo para se recuperar. Mais ou menos 7 dias, mais ou menos uma semana. E como é que acontece essa recuperação? As células da própria córnea elas vão crescendo da periferia em direção ao centro, de baixo para cima. À medida que essa recuperação vai avançando, a visão vai melhorando e os sintomas vão diminuindo. E nesse período o paciente precisa pingar gotinha de colírio, tomar remedinho por boca, fazer compressinha gelada e é um repouso relativo. Às vezes é a tendência do paciente... Ei Lopes, boa noite, como é que vai, tudo bem? A tendência às vezes do paciente é ficar em ambiente escuro, exatamente para diminuir o estímulo luminoso, tá bom? Só que realmente é um pouquinho desconfortável, principalmente os 2, 3 primeiros dias, tá bom? Mas com os colírios, com compressinha gelada, tomando remedinho por boca e diminuindo o estímulo luminoso, você vai criando então um ambiente adequado para que essa autorregeneração vai acontecendo de maneira um pouquinho mais acelerada, tá bom? E com isso a gente vai diminuindo os sintomas. Pessoal, olha só, 8h34, precisamos já encerrar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje a live é livre, hoje você é o meu convidado especial. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Porque senão a gente precisa encerrar. E a gente, olha, continua na próxima quarta-feira, tá bom? Eu gostaria mais uma vez de agradecer muitíssimo a presença de vocês, minha querida audiência. Estou percebendo que a cada quarta-feira, hoje excepcionalmente terça-feira, né, que a gente infelizmente ou felizmente a gente vai ter uma atividade amanhã, eu não vou poder estar presente com vocês amanhã. Então por isso que a gente resolveu antecipar, mas isso é uma condição excepcional. Mas a gente tem percebido, pessoal, que a cada semana o número de pessoas fazendo perguntas, interagindo, trazendo à tona algumas questões bem interessantes, dúvidas e coisas mais simples do dia a dia. Isso tem aumentado, tem aumentado. E por que isso tem aumentado? A nossa interação com o nosso público também tem aumentado. E daí a importância de vocês curtirem, clicar no sininho, dar o joinha, dar o like, porque à medida que o Wellington... E aí, Wellington, obrigado, minha cirurgia está agendada. Ei, Wellington, pronto, o Wellington vai fazer cirurgia no dia... O Wellington vai fazer cirurgia na próxima semana, né, Wellington? Isso, na próxima semana. Perfeito, Wellington. Vai tranquilo, na boa, vai dar tudo certo. A Mary está dizendo, quanto tempo é recuperação após a cirurgia de catarata?
Olha só, Meire, a cirurgia de catarata é um pouquinho mais complexo, tá? A cirurgia laser na córnea é mais externa. E a cirurgia de catarata é uma cirurgia que acontece dentro do olho, tá bom? Mas, em geral, no dia seguinte, a gente já percebe uma certa melhora da visão. E também no pós-operatório, o paciente precisa pingar algumas gotinhas de coleira, antibiótico, corticoide, principalmente, tá? Então, assim, mas quando o olho está operado e o outro não, é muito comum o paciente dizer, doutor, minha visão está flutuando, está um pouquinho embaçado. É comum esse desconforto. Então, a gente vai perceber realmente uma melhora significativa em termos de visão conjunta quando se operar o segundo olho, que geralmente acontece em média uma semana depois do primeiro olho, tá bom? Só que leva ainda alguns dias para diminuir a inflamação, para se resolver a cicatrização e o paciente então voltar para a sua rotina. Então vamos pensar o seguinte, fez a cirurgia no olho, já começa a enxergar, mas porque o outro não está tão bom, a visão ainda fica conflitante. Então a gente espera mais ou menos uma semana para operar o segundo olho e em uma semana depois do segundo olho as coisas começam a voltar à sua rotina do dia a dia, tá bom? Pessoal, 20 horas e 37 minutos, a gente precisa encerrar. Eu sei que vocês gostariam que a gente ficasse mais um tempinho, mas a gente precisa também obedecer alguns limites de tempo. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado. É sempre um prazer estar com vocês. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo de qualidade, dar o joinha, clicar no sininho, dar o like. E a nossa intenção é compartilhar conhecimento e experiência, levando informação de qualidade até os confins, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Beijão para vocês. Próxima... Foi bom, não foi, Gi? A Júlia já saiu. Gi, próximo mês a gente já tem alguns convidados. Acabei de esquecendo, tá, Gi, de te enviar. Próximo mês, pessoal, nós vamos falar sobre pálpebra. Eu acho que as meninas vão adorar. A gente vai trazer um monte de convidado legal, gente muito boa, com bastante experiência. E a gente vai discutir diferentes assuntos, porque a pálpebra, por exemplo, fica caída, a rejuvenescimento palpebral e facial, aqueles carocinhos que surgem também na pálpebra, as caspinhas que surgem na pálpebra. Então a gente já tem assim um esquema bem montado, nós já temos nossa agenda praticamente fechada e eu conto com a presença de vocês, tá bom? Próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal para uma super live e você é o meu convidado especial. Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado, até quarta-feira, tá bom? Mas eu vou manter vocês informados do que a gente vai fazer ao longo dessa semana. Vocês vão me acompanhar de pertinho do que a gente vai fazer. Vai ser super legal. Missão prosperar. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.